Existem verdades que, se chegassem um pouco mais cedo, poderiam salvar uma história inteira. Mas quando chegam tarde demais, não tem mais força suficiente para salvar nada, só para doer. Coração Acelerado voltou a dominar as conversas nas redes sociais nas últimas semanas. Não apenas pelo enredo cheio de reviravoltas, mas por algo muito mais profundo. A série deixou milhares de espectadores com uma sensação que vai além da surpresa de um twist bem executado. O que mais tem circulado nos comentários, nos fóruns e nas mensagens entre amigos não é simplesmente a pergunta quem é Diana? É a dor de perceber que a verdade, quando finalmente aparece, já encontrou tudo destruído. Se você está acompanhando essa série e quer entender por que ela incomoda tanto, por que ela continua na sua cabeça depois que você fecha a tela, fica com a gente até o final desse vídeo. Se você ainda não conhece Coração Acelerado e quer entender do que todo mundo está falando, esse é o lugar certo. Deixa o like antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não faz parte daqui e vai deixando o seu comentário ao longo do vídeo, porque no final eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai gerar muita discussão. Tem uma coisa muito específica sobre o Coração Acelerado que merece atenção. O segredo em si provavelmente não é o que destrói tudo. Isso pode parecer contraintuitivo porque a série é construída em cima de revelações, de identidades escondidas, de verdades que demoram demais para aparecer, mas pensa bem, uma verdade dolorosa, se dita no momento certo, ainda tem chance de ser compreendida. O problema de Coração Acelerado não é que existam segredos. O problema é que cada verdade chega depois de muita coisa ter acontecido no silêncio. E quando a verdade finalmente aparece, ela não encontra mais corações abertos, ela encontra feridas. Ela encontra defesas construídas ao longo do tempo. Essas perguntas não nascem da verdade. Elas nascem do tempo que passou enquanto a verdade estava escondida. E é justamente isso que faz elas pesarem tanto. Em Coração Acelerado, esse padrão aparece com muita clareza no eixo central da série. Se você olha de forma superficial, pode achar que o grande drama do programa é descobrir quem é Diana, quem sabia, quem estava mentindo e quem estava vivendo numa ilusão. Mas quando você para observar com mais calma, percebe que o que realmente machuca não é o segredo em si, é o adiamento constante. A verdade esteve na beira de ser revelada tantas vezes. E cada vez que ela foi puxada de volta, a história não ficou parada esperando. Os personagens continuaram sentindo, continuaram se amando, se ciumentando, se magoando, se defendendo. Continuaram construindo reações em cima de informações erradas. E é isso que torna tudo tão difícil de digerir como espectador. Você assiste a pessoas fazendo escolhas razoáveis com base em dados completamente distorcidos. Você vê alguém sendo frio porque está se protegendo de uma dor que surgiu a partir de um mal-entendido que poderia ter sido desfeito com uma conversa. Você vê alguém desistindo de algo que amava porque acreditava numa versão da realidade que não era real. E quando a verdade finalmente chega, os danos já estão feitos. Existe uma camada especialmente dolorosa nessa dinâmica quando o assunto é o amor. No começo de uma história, o amor ainda tem uma certa elasticidade. Ainda há espaço para choques, para revelações difíceis, para a dor que vem de saber algo que você não sabia antes. Porque quando o amor é novo, quando a confiança ainda está intacta, a pessoa que está ouvindo uma verdade difícil ainda tem condições de reagir com abertura. Ainda é possível segurar a mão de alguém e dizer, eu não sabia disso, está me doendo muito, mas eu ainda quero entender. Só que quando uma verdade demora tempo demais para chegar, o amor vai sendo substituído por outras coisas. Pela mágoa que nunca foi explicada, pelo orgulho ferido que foi construindo um muro, pela desconfiança que entrou, pela brecha que o silêncio deixou aberta. E quando a verdade finalmente aparece, o que responde a ela não é mais o amor que existia no começo. É tudo o que o tempo fez com esse amor, enquanto a verdade estava escondida. E aí o que poderia ter sido uma reconciliação vira um inventário de perdas. Não é arrependimento de ter amado, é arrependimento de não ter sabido mais cedo. É a dor de imaginar como tudo poderia ter sido diferente. Mas tem um ângulo dessa história que raramente é discutido. A pessoa que guardou a verdade também não sai ilesa desse processo. Quando alguém mantém um segredo por muito tempo, esse segredo vai mudando quem essa pessoa é. No começo, talvez seja só medo, só hesitação. Vou contar em outro momento, quando for mais fácil.
Mas o tempo passa, o silêncio vai deixando de ser uma escolha pontual e vai virando parte de como essa pessoa funciona. Vira proteção, vira culpa, vira um peso que ela nem sabe mais como carregar nem como largar. E quando essa pessoa finalmente decide falar a verdade, ela não fala mais do lugar de quem está levando leveza para o outro. Ela fala de dentro do cansaço, de dentro do peso de anos guardando algo que foi ficando cada vez mais pesado. Ela fala de um lugar já tão longe da clareza original que nem ela mesma sabe se o que está dizendo ainda tem a forma que teria se tivesse sido dito na hora certa. Então, não só quem ouve foi afetado pelo adiamento, quem guardou também se perdeu um pouco no caminho. O que coração acelerado faz de maneira muito particular é não apresentar a verdade como solução. Na maioria das histórias, a revelação é um ponto de virada redentor. A verdade aparece e, mesmo que doa, resolve alguma coisa. Abre um caminho, dá uma saída. Mas aqui, a verdade parece funcionar mais como um teste final. Não um teste fácil, não um teste com resposta garantida, um teste que coloca cada personagem na frente da pergunta mais difícil que existe. Depois de tudo isso, depois de todo o tempo que passou, depois de tudo que foi dito e feito com base em informações erradas, ainda tem alguma coisa aqui que vale a pena salvar? Existem 3 caminhos possíveis a partir desse ponto. No primeiro, a verdade chega tarde demais e não tem mais força para reconstruir nada. Ela só ilumina os destroços. Todos saem do silêncio, ninguém mais vive em ilusão, mas o preço pago para chegar ali foi grande demais. No segundo, a verdade provoca uma dor que funciona como uma cirurgia. Machuca muito, abre o que estava fechado, mas exatamente por isso cria a possibilidade de alguma cura real. No terceiro caminho, o mais maduro e talvez o mais triste, a verdade não consegue resgatar o amor como ele era no começo, mas consegue pelo menos libertar as pessoas de continuarem vivendo em cima de uma mentira. O amor pode não ser o mesmo, a confiança pode não voltar, mas a partir dali, a dor pelo menos é verdadeira. No fim, o que Coração Acelerado deixa não é uma pergunta sobre identidade, deixa uma pergunta sobre tempo, sobre o que acontece com as histórias quando a verdade chega, depois que as pessoas já se machucaram demais. Deixa a sensação de que o segredo em si talvez não fosse o pior. O pior foi deixar o tempo correr enquanto a verdade ficava guardada. Porque o que essa série revela com muita força é que uma verdade tardia não desfaz o passado. Ela só mostra com uma clareza cruel o quanto teria sido diferente se ela tivesse chegado antes. Então, a questão que fica não é sobre Diana, é sobre o timing, é sobre o que a demora custou para cada um desses personagens. E talvez, por extensão, o que a demora já custou para a gente também em algum momento das nossas próprias histórias. Você acha que, quando a verdade finalmente vier à tona em Coração Acelerado, ela ainda vai ser capaz de salvar alguma coisa ou ela vai chegar tarde demais até para isso? Me conta nos comentários o que você está esperando. Se esse vídeo fez você pensar, deixa o like, compartilha com quem também está assistindo e se inscreve no canal para não perder a próxima análise.